tranquila noite de outono, a cidade de Bransfield estava imersa em uma serenidade quase palpável. As ruas desertas e o frio cortante pareciam esconder os segredos mais obscuros que se entrelaçavam sob a superfície calma da cidade. A vida seguia seu curso habitual, mas para Samira Watkins, uma jovem mulher conhecida por sua inteligência e carisma, o destino estava prestes a fazer uma reviravolta inesperada e aterradora. Samira Watkins, uma mãe de 25 anos de um menino de 4 anos, estava estudando para ser assistente de dentista quando desapareceu. 5 dias depois de seu desaparecimento, seu corpo foi encontrado em uma mochila a cerca de 200 metros da entrada da Estação Aérea Naval de Pensacola, na Flórida. Watkins tinha 20 anos quando engravidou de seu filho. O pai de seu filho, William Peters, foi seu primeiro namorado sério. No entanto, o relacionamento deles se tornou tóxico. Peter foi preso e condenado por violência doméstica contra Watkins. Por fim, Samira conheceu outro homem, um marinheiro alocado na Estação Aérea Naval de Pensacola. O nome dele, ele disse a ela, era Rick Littleton. Ele era um membro das forças de segurança da ENAS Pensacola. Poucos meses depois, Samira descobriu que estava grávida. Muito rapidamente após descobrir que estava grávida, o relacionamento entre Littleton e ela começou a diminuir. A família de Samira disse que Littleton começou a se distanciar e Samira começou a desconfiar dele. Ela rapidamente descobriu que Littleton estava vivendo uma vida dupla. Samira descobriu que Rick não era seu nome verdadeiro. Seu nome verdadeiro era Zachary Littleton, e ele era casado e tinha um filho. Littleton supostamente disse a Samira que seu casamento estava em crise. No entanto, Samira começou a ter dúvidas, levando o casal a se distanciar. A família de Samira disse à CBS News que Littleton entrou em contato com Samira e disse que queria fazer as coisas darem certo para o bebê. Em 29 de outubro de 2009, Littleton ligou para Samira perguntando se elas poderiam conversar. Samira deveria ir ao apartamento de Littleton depois do trabalho. Ela nunca mais foi vista viva. No dia seguinte, alguns familiares de Samira foram ao apartamento de Littleton, mas em vez de encontrar Littleton, encontraram uma senhora que disse que ele havia se mudado. Foi quando a polícia se envolveu. Os detetives trouxeram Littleton para interrogatório 2 dias depois do desaparecimento de Samira. Ele disse aos detetives que ele e Samira eram apenas amigos. Eventualmente, ele admitiu que eles tiveram um relacionamento sexual. Littleton também disse aos detetives que era casado e tinha um filho com sua esposa. Sua esposa também estava no exército e estava estacionada na Carolina do Sul. Ele disse que não estava mais vendo Samira na época do desaparecimento dela, porque sua esposa seria transferida para a ENAS Pensacola em menos de uma semana. O álibi de Littleton não era muito forte. Ele disse aos detetives que estava no apartamento fazendo as malas a noite toda. Littleton alegou que Samira nunca apareceu em seu apartamento naquela noite. Quando os detetives revistaram o apartamento de Littleton, eles não encontraram nenhum sinal de sangue ou qualquer coisa que provasse que crime havia ocorrido. Os detetives então foram ao banco de dados da polícia, onde encontraram os relatos de agressão e abuso entre Samira e Peters, o pai de seu primeiro filho. Peters havia sido solto da prisão antes de Samira desaparecer, então os detetives acharam que ele parecia um bom suspeito. Peters disse aos detetives que estava trabalhando com sua família, que era dona de um serviço de limpeza. Eles conseguiram verificar que Peters estava em um trabalho no momento do assassinato de Samira, o que significa que ele não poderia ter feito isso. Então a polícia encontrou uma grande evidência. 4 dias depois do desaparecimento de Samira, 2 jet skiers encontraram uma mochila que tinha sido levada para a praia, perto do NAS Pensacola. Dentro, os detetives encontraram o corpo de uma mulher encolhida em posição fetal. Os detetives tinham as impressões digitais de Samira prontas.
o que lhes permitiu identificar positivamente o corpo como o de Samira, enquanto estavam na cena. Quando os detetives encontraram o corpo de Samira, sua cabeça estava enrolada em várias camadas de fita adesiva, cobrindo seu nariz. O legista determinou que a causa da morte foi asfixia. Samira foi sepultada em 10 de novembro. Enquanto a família de Samira lamentava sua perda, os detetives estavam trabalhando duro tentando determinar quem a matou e por quê. Os detetives decidiram olhar os registros do celular de Samira. Neles, eles encontraram um número de telefone para o qual ela havia ligado, e que havia ligado para ela um total de 47 vezes, começando em 20 de outubro e terminando no dia 29. Foi determinado que esse número pertencia a um telefone descartável, que era de propriedade de Littleton. Isso fez de Littleton seu principal suspeito. Um amigo de Littleton que falou com os detetives os fez questionar seu álibi. O amigo disse aos detetives que Littleton ligou para ele e pediu para ele ajudar Littleton a se mudar. Littleton garantiu ao amigo que ele teria tudo embalado e pronto para ir. No entanto, o amigo disse que não era o caso. Não havia literalmente nada embalado. Você entrava no apartamento e até as roupas dele ainda estavam na cômoda. A comida dele ainda estava na geladeira, disse o amigo à CBS News. Então os detetives tiraram a sorte grande. Samira tinha um par de argolas de ouro que eram muito sentimentais para ela. De acordo com sua família, Samira usava essas argolas em todos os lugares. Quando seu corpo foi encontrado, no entanto, ela estava sem um dos brincos. Em uma busca na nova casa de Littleton, os detetives encontraram o brinco perdido. O NCIS se juntou à investigação e conseguiu usar a tecnologia disponível apenas para eles, para rastrear os movimentos de Samira e Littleton durante a noite de 29 de outubro. O telefone de Littleton mostrou que ele saiu de seu apartamento nas primeiras horas da manhã e retornou por volta das 4h30. A polícia sentiu que naquele momento tinha provas suficientes para prender Littleton e, 3 semanas depois que Samira foi encontrado, ele foi preso. Em 27 de junho de 2011, o julgamento do assassinato de Littleton começou. Durou apenas 3 dias e após apenas 3 horas de deliberação, o júri considerou Littleton culpado de assassinato premeditado de primeiro grau. Littleton continuou a declarar sua inocência quando falou com a CBS. Ele disse que estava com Samira na noite em que ela desapareceu, mas que não a matou. Ele alegou que eles conversaram em seu apartamento e foram íntimos antes de decidirem comer no Waffle House. No caminho para a Waffle House, eles supostamente tiveram uma discussão acalorada e ela o expulsou do carro. Ele disse que foi a última vez que a viu. Littleton foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. A história de Samira Watkins é um lembrete sombrio de como os segredos e mentiras podem levar a tragédias devastadoras. Enquanto a cidade de Bransfield tentava se recuperar da perda de uma jovem prometedora, a justiça foi finalmente servida para Samira.